Nós queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite, à Igreja Evangélica Hebron. Estou aqui antes para anunciar o pregador da noite, mas antes de anunciá-lo, eu gostaria, como pastor da igreja, deixar uma pequena mensagem. O Senhor Jesus, quando Ele esteve nesse mundo, Ele realizou uma obra grandiosa, que Deus o havia enviado e Ele obedientemente cumpriu essa missão. Ele veio fazer a paz, trazer mesmo a salvação. E Ele realizou essa obra com a sua própria vida, dando a si mesmo, pagando o preço do pecado, ali na cruz do Calvário. E completou a obra com a sua ressurreição. E hoje Ele está vivo à destra de Deus. E antes dele voltar à casa do Pai, Ele deixou uma missão para a sua igreja. Ele disse: ide por todo o mundo. Mas essa missão, ela tinha uma mensagem. E a mensagem era de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas de salvação. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, é essa mensagem que nós devemos levar. Ide por todo o mundo e levar o Evangelho a toda criatura. E começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Essa foi a missão e a mensagem. Mas quem vai levar? Quem são os mensageiros? Então são os seus discípulos. E a igreja tem essa missão de levar essa mensagem. A igreja não é essa casa aqui. A igreja são todos aqueles que são discípulos do Senhor, que já receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, são esses que levam a mensagem. E o OANCE é uma ferramenta da Igreja de Deus para fazer cumprir essa ordem que o Senhor Jesus assim nos entregou. Então, eu louvo a Deus pelo OANCE que a igreja tem aqui, a igreja local. Então, dou os parabéns a esses mensageiros da palavra do Senhor. E a todos os pais que estão aqui, um pequeno resumo do que é o OANCE. O OANCE ele está realmente obedecendo a ordem do Senhor Jesus. E levar essa mensagem de salvação a todos, a toda criatura. E criança também é uma criatura de Deus. É por isso que nós estamos aqui realizando essa formatura. E mais um ano, eu louvo a Deus pela vida de todos os que estão envolvidos no OANCE, não só os que estão presentes, mas os ausentes, e a igreja que realmente faz toda essa obra. Muito obrigado aos pais que têm confiado os seus filhos e venham sempre ver, observar o que eles estão fazendo. Que Deus abençoe grandemente. E agora eu vou chamar aqui o pregador da noite, é um irmão nosso, amigo da igreja, membro dessa igreja, pastor Antoildson, que está há 19 anos, ele me falou, né? Ali no Acre. Estudamos juntos no seminário, pela graça de Deus. Ele é um homem de Deus, vai trazer aqui o desafio hoje à noite. Que Deus possa abençoá-los ricamente com a palavra do Senhor. Pastor Antônio. Graça e paz, irmãos. Amém? Fico feliz por estar nesta noite junto com o OANCE, os OANCistas, nessa formatura. Primeira parte, né? Parte 1, né?
tem a parte 2. E vê os sinos, vê os faíscas e os flamas vibrantes aí, concluindo mais uma etapa, e os outros aí na aspiração da formatura, quem sabe ano que vem já podem receber também seus certificados, né, irmão Jander? Este é o Jander, não? Acertei. Muito bem. Parabéns também aos missionários, casal de missionários aí que tem andado lá pelo Acre, com o Divaldo, irmã Ubermária, e também a Elisa. A Elisa é cliente do Acre agora, sempre está por lá, e todo mundo já conhece a Elisa. E ficamos felizes, porque lá no Acre o OANSE tem funcionado muito bem também. Tivemos ano passado, esse ano não, primeira formatura, e isso nos traz muita alegria em ver as crianças e os adolescentes e os jovens aprendendo a palavra de Deus. Bem, irmãos, pela ocasião que estou aqui com os irmãos, vim para trazer a mensagem do Senhor e gostaria que os irmãos estivessem bem atentos para que nós pudéssemos juntos estudar a palavra de Deus. Eu fico muito honrado com as palavras do pastor Herbert, pelo tratamento, pela recepção, não só dele, também de toda a família do pastor, todos os irmãos. Isso traz muita paz para a gente, muita segurança em poder saber que a gente está aqui junto com os irmãos como uma única família, embora distantes no Acre, mas continuamos juntos como uma única família. Hoje comigo veio a mamãe, então não ganhei hoje dos visitantes, né? Trouxe só a mamãe hoje, né? A turma hoje está meio espalhada, mas a mamãe está aqui comigo e eu fico muito feliz por ela, né? Dona Yolanda está ali no final da fila dos bancos, né? Mas está atenta à mensagem. Irmãos, pedi para o irmão ler sobre o versículo do OANSE, mas eu gostaria que a igreja pudesse recitar esse versículo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Se não falar a segunda vez, não tem graça, né? Porque eu peguei de surpresa vocês, não estava nada ensaiado. Mas vamos lá, porque faltou a referência no início. 1, 2, 3, vai. Muito bem, já melhorou. Podíamos fazer a terceira, a quarta e aumentar o volume, mas tá bom, né? É importante que os irmãos estão atentos agora quanto a esse versículo. Irmãos, o OANSE, ele é uma sigla, não é? Ele quer dizer obreiro aprovado, não se envergonha. Então, esse ministério, ele tem sido difundido e nós sabemos que é um ministério muito valioso para a igreja, porque a base do OANSE é a palavra de Deus. Então, eu gostaria de, hoje, estudar com os irmãos esse versículo em 2 momentos, né? Hoje uma parte e amanhã à noite outra parte. E aqui nesse versículo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Né? E é sobre esse tema que eu queria tratar com os irmãos. Aprovado por Deus. Isso é um desafio para cada um de nós ser aprovados por Deus. Será que quando eu chegar diante de Deus, eu serei considerado por Ele aprovado? Será que é assim que vai ser naquele dia, naquele grande dia, naquele glorioso dia, quando eu me encontrar com o Senhor, que eu estiver diante dEle, Ele vai me declarar aprovado? Será que vai ser assim? Porque esse versículo aqui, ele é um desafio para todos nós, para toda a igreja, para todo mundo. Aqueles que já conhecem a Jesus, muito mais. E aqueles que ainda não conhecem, certamente, ainda precisam passar por essa fase de tê-lo como Senhor e Salvador. E é justamente isso. O obreiro aprovado, ele é provado, certamente, mas é um obreiro que é salvo. Obreiro aprovado é um obreiro salvo. E os irmãos percebem que aqui é capítulo 2, versículo 15. E o Paulo, ele está falando com quem? Ele está falando com alguém. Ele está falando com Timóteo. E olha o versículo do capítulo 1,
o versículo 5, versículo 4, ele diz assim, falando com Timóteo. Veja que o versículo 1, ele tá levando a carta a Timóteo, no versículo 2 ele diz, ao amado filho Timóteo. E no versículo 4, Paulo fala, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé. Irmãos, Timóteo cria no Senhor Jesus. Obreiro aprovado, ele crê no Senhor Jesus. Ele tem fé. Mas é interessante que é uma fé especial. Ele diz aqui no versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Obreiro aprovado é um obreiro salvo, que tem uma fé pura, uma fé sem fingimento, uma fé que não tem nenhuma variação, uma fé que não tem aquela cera que faz com que o objeto pareça íntegro. Pelo contrário, o obreiro aprovado é aquele que conhece a Deus, é aquele que conhece o Senhor intimamente como seu Salvador, como seu Senhor, e se empenha para agradá-lo. Por isso que o OANSE, ele dá essa oportunidade como uma ferramenta, que já foi muito bem explicada pelo pastor, para que as pessoas tenham esse privilégio de poder conhecer a Jesus através da sua palavra, como Senhor e Salvador, e ter uma fé sincera, uma fé sem fingimento, uma fé sem maquiagem, uma fé não religiosa, mas uma fé que tem vida, uma fé verdadeira. Isso é importante para cada um de nós, porque quem tem fé fingida, ele engana-se a si mesmo. Logo, ele não é um obreiro aprovado. Então, o obreiro aprovado, ele conhece a salvação. E é tão interessante que no versículo 14 do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso, ainda na segunda carta, onde está o versículo 15 do capítulo 2, que é o lema dos ursínios. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que forte inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Eu não sei se todos aqui têm Jesus como Salvador. Eu só sei de uma coisa: todos nós precisamos de Jesus como Salvador. Como disse o pastor, as boas novas de salvação, que são de grande alegria, é o fato que nós estamos perdidos e condenados, e nós estamos prestes a morrer e sermos lançados no inferno. E lá no Acre tem uma expressão agorar. Não sei, eu não lembro dessa expressão aqui. Tem aqui, pastor? Agorar. Né? Agoro, tem, né? Porque às vezes está no mesmo país, mas as palavras não conferem. Então ele diz assim, quando você fala de uma coisa assim, que está agorando, aí tem alguns que batem na madeira, aquela conversa toda. Mas veja bem, né? A gente não sabe quando vai morrer. Né? Então não estou agorando nada não, é só um aviso, tá? Então ninguém sabe quando vai morrer. Né? Ninguém sabe quando, ninguém sabe onde, ninguém sabe de quê, ninguém sabe. Né? Eu compartilhei com o presbítero algo bem interessante. Né? Eu estou falando que nós precisamos ter a salvação, e a Boas Novas está sendo pregado a todos, e para que a qualquer momento nós tenhamos Jesus como Salvador. Nós íamos para casa na quinta-feira, era mais ou menos umas 5:30 da tarde, e tinha tido um acidente aqui na bola da Suframa. E meu cunhado, então, fez um desvio para que nós passássemos desse acidente, ele conseguiu. E, então, nós seguimos livremente em direção à Ceasa, muito livre, né? Livre. E ele estava na média da velocidade da estrada. E, de repente, a gente ouviu uma batida. E freada muito forte. E eu disse para ele, aconteceu um acidente. Eu disse para ele. E a freada continuava. Só que a gente não sabia de onde vinha a freada. A gente era o primeiro carro que vinha na estrada, né? A gente não via a freada, a gente não sabia o que era. Até, de repente, o carro me acertar do lado aqui.
ele acertou em cheia o carro. Nós estávamos numa picape. A picape, ela girou, que se tornou sentido contrário do que nós vínhamos. E de frente com uma carreta. E o carro que bateu em nós, bateu do lado, o carro girou, ele bateu de novo na frente, aí saiu capotando, até encontrar um porte. Todo mundo parou e disse, morreu. O rapaz morreu. Se eu mostrar para vocês o vídeo deles virando o carro, ninguém acredita que o rapaz sobreviveu. Era um marinheiro que ia lá para os fuzileiros? Fuzileiros navais, ele ia para lá, e então ele acabou cometendo esse acidente. Ele tocou na ponta do meio-fio, o pneu mordeu e estourou o pneu, e então ele desgovernou. Então, hoje, o pastor estaria pregando, não seria eu, né? Nunca vi tanta leveza num carro de quase 2 toneladas, né? Parecia assim que a gente estava sendo levado. Foi impressionante. Se contar, não vou contar a história aqui, que ele me deu só 15 minutos para falar, e eu esqueci de olhar o tempo, então está começando a partir de agora, né? Então, é isso. Foi impressionante. Nós jamais imaginaríamos que, ao voltar para casa, nós poderíamos morrer. Quando foi hoje de manhã, minha irmã estava me contando que um carro desgovernado acertou um policial militar e ele morreu. 20 e poucos anos, né? Esse policial militar morreu. Tenho certeza que ele não saiu de casa para morrer. Por isso que as boas novas é boas novas. Porque na condição que nós estamos com o pecador, é importante nós entendermos que Deus, de modo urgente, Ele manda com que a igreja vá à igreja, pregar o evangelho, porque você já conhece a salvação. Mas aqueles que ainda não conhecem a salvação, você vai deixar morrer sem salvação? Então prega que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele pagou os nossos pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E Ele foi sepultado, mas não permaneceu morto, porque nele não havia pecado, mas experimentou a morte por causa dos nossos pecados. Ou seja, Ele morreu a tua morte. Ele sofreu a tua condenação, para que nós não precisássemos passar por esse processo de condenação, porque para nós não havia retorno. Então, Ele fez com que, através da morte dEle, nós pudéssemos ter não só o perdão dos nossos pecados, mas também a glória eterna, a vida eterna, que começa agora. E Paulo desafia Timóteo na primeira carta, no capítulo 6, toma posse da vida eterna. Para que nós vivamos, irmãos, na alegria e na intensidade, na plenitude do Santo Espírito de Deus, vivendo como obreiros aprovados. Obreiro aprovado é um obreiro salvo, é um obreiro que conhece a salvação, é um obreiro que vai desenvolver a salvação com fé sem fingimento, é um obreiro aprovado que mantém o padrão das palavras da salvação salvadora. Veja o versículo 13 do capítulo 1. Lembrando que eu estou discorrendo aqui sobre a carta, porque aquele versículo parece que ele é um leque, é a ponta do leque da carta, né? Olha o que diz o versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Quando João Batista pregava, ele dizia para as pessoas no momento do batismo, para que eles tivessem o quê? Eles tivessem obras de arrependimento. Obras de transformação, obras de mudança, obras de libertação, da libertação de uma prática de pecado, de uma prática de idolatria, de uma prática de orgias, e se envolvesse para uma prática de santidade, uma prática de comunhão com Deus, uma prática de compromisso com Deus. Então, o Paulo, ele exorta para que Timóteo ele mantenha o padrão. E, infelizmente, hoje eu tenho assistido, eu tenho, às vezes, estado em casa e assisto muito esses cultos de televisão para avaliar o nível, ou melhor, o baixo nível daquilo que tem acontecido. Eu assisti ontem de 1 hora e eu não ouvi em 1 hora um versículo bíblico. Isso era um culto, tá? Em um culto, em 1 hora, eu não ouvi citar, ler ou qualquer coisa um único versículo bíblico. E era um culto. Tá? Um culto. Então, imagine só o nível que está da propagação do Evangelho.
Estão falando de tudo, menos da salvação. O obreiro aprovado conhece a salvação. E também o obreiro aprovado, ele reaviva a salvação em meio às tribulações. Isso está no versículo 6. Ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, um obreiro não aprovado, o que acontece? Diante das tribulações, diante das provações, o que ele faz? Ele desiste, né? Ele encontra qualquer desculpa para dizer: não, eu não quero mais. Isso não é mais para mim. Né? Fulano disse isso, Beltrano disse isso, aconteceu aquilo outro, mas a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus tem nos dado espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação, para que nós estejamos sempre renovando dentro de nós essa esperança e essa expectativa da glória e a necessidade que temos de viver como obreiros aprovados, porque essa é a expectativa. Né? Se hoje, por exemplo, fosse o dia da tua partida para a glória, você seria um obreiro aprovado? Primeiro, você seria salvo? Né? Você seria salvo? Esse é o primeiro passo para o obreiro aprovado, ser salvo. Né? O obreiro aprovado também, ele é servo. Né? Ele é servo. Ele é salvo e ele é servo. Como já diria nosso saudoso pastor Federico O. Você não é salvo para ir para o céu. Vai para o céu porque é salvo. Mas você foi salvo para servir. Né? E nós aprendemos muito bem isso e temos procurado dedicar as nossas vidas. Né? Tanto é que a maioria dos que estão aqui são servos do OANSE, né? Ou as crianças e os pais, né? Que estão aqui. Então, é importante isso, nós compreendermos essa necessidade do servo, do obreiro aprovado ser servo. O obreiro aprovado, ele se fortalece, ele se fortifica na graça de Deus. Leia a Bíblia em 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Eu estou com uma gripe de 3 semanas, né? Acho que eu estou casado com essa gripe. Fortifica-te na graça. Isso é importante. Às vezes a gente quer receber forças. Ninguém me ajuda, ninguém me consola, ninguém me procura, ninguém isso, ninguém aquilo, e nós viramos coitadinhos e temos todos os motivos para nós fazermos bobagem. Não, irmão, a tua força, a tua renovação, o teu avivamento, ele vem da pessoa de Cristo. Entendeu? Não é das pessoas, é da pessoa de Cristo. Não é dos ambientes, é da pessoa de Cristo. Então é importante o obreiro aprovado saber aonde ir, para que ele possa então servir a Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque dentro desse contexto ele vai mostrar o seguinte, que o obreiro aprovado que se fortalece, que se fortifica na graça, ele vai querer transmitir a palavra de Deus. É o que diz o versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. O que de mim ouviste, transmite. Através de muitas testemunhas, ele diz, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que estes possam, então, ter a oportunidade também de servir. Então, um obreiro aprovado é interessante. Ele serve ao Senhor Deus, ele transforma outras pessoas em servos também. Porque o OANSE faz isso. Ele ensina a palavra de Deus para que depois eles ensinem. Por exemplo, Fredinho. Né? Posso te chamar de Fredinho, né, Fred? Senhor Frederico Jorge. Né? Foi um OANSista. Começou aonde? Flama. Mas hoje é diretor. Né? Aí aumenta o salário. Né? Diretor. E sem falar dos demais aqui que foram faíscas, que foram... Tem algum ursinho que é líder? Foi o líder, quem é? Rafael? Olha, o Rafael foi ursinho, né? Nem parece, agora é um ursão. Né? Então, veja, ele aprendeu de homens fiéis, ele tornou-se um homem fiel e está servindo. Então, é dentro dessa engrenagem que as coisas devem funcionar, irmãos. E falando de obreiro aprovado como servo,
ele se fortalece, ele se fortifica na graça, ele transfere o conhecimento de Deus, mas ele também participa do sofrimento em prol do reino de Deus, é o que diz o versículo 2 também, né? Aliás, o versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela traz algumas figuras de servo, ela traz aqui 3 figuras de servo, ela traz a figura de soldado, diz no versículo 3, ela traz a figura no versículo 5 de atleta e traz a figura no versículo 6 de lavrador. Então, o obreiro aprovado é aquele servo que vai se empenhar de tal forma como um bom soldado. Ele vai se empenhar de tal forma como um bom atleta. Ele vai se empenhar de tal forma como um bom lavrador. Porque, irmãos, tanto o soldado como o atleta, como o lavrador, exige muito esforço, muita dedicação. Irmãos, eu tenho acompanhado no Acre, porque lá tem muita agricultura, eu tenho acompanhado no Acre, como é difícil você limpar a área, né? Você ter que deixar aquela terra pronta para o plantio, e depois ter que manter aquela terra limpa depois de plantado, e trabalho não falta todo o tempo para que a coisa aconteça e no final ele possa então realizar a sua colheita. E os irmãos sabem, né, que eu não sei se esse ano é ano de Olimpíada, mas só vence os melhores, meu irmão. São ali 8, 10, 12 horas de treino todo dia. Teve um nadador que, para ganhar uma prova de 50 metros, nado livre, ele disse que ele não quis nem namorar por 4 anos, né? Não quis nem saber de namorada, não quis saber de nada, de nenhuma recreação, empenhou-se integralmente na piscina. Obreiro aprovado é servo que se empenha, é servo dedicado. Não é aquele servo mole, que chega atrasado, quer sair mais cedo, não se prepara com antecedência. Não é moleza, entendeu? Até porque é diante do Deus vivo e verdadeiro que nós vamos nos apresentar. E lá não tem moleza, não. Lá não é Edivaldo, não, né? Vai contar uma história qualquer e o Edivaldo vai acreditar e por isso fica. E se o Edivaldo disser alguma coisa, o cara vai vir com 4, 5 pedras na mão, né? Lá não é Edivaldo, não. Lá o pingo do i é mais em cima. Lá é com Deus que você vai tratar. Eu até duvido muito você abrir a boca. O máximo que vai fazer é abaixar a cabeça, né? E se envergonhar. É o máximo que vai fazer. Então, irmãos, o obreiro aprovado se fortifica na graça, transfere conhecimento, participa do sofrimento de Cristo, ele serve como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador, como eu já li. Então, servir a Deus é um grande mistério. É mistério servir a Deus, né? Para muitos filhos aqui tu já vai servir o pastor. Lá vai, obedece mais o pastor. Vive na igreja esse menino. Não tem o que fazer, não, é? Tu vive na igreja, é? É mulher, tu não sai da igreja. É homem, tu não sai da igreja. O que tu faz tanto em igreja? É um mistério esse negócio de servir a Deus, né? Só que eu quero dizer aqui para vocês que o Paulo diz no versículo 7 do capítulo 2 o seguinte: pondera o que acabo de dizer. No que ele está falando, né? De bom soldado, de atleta, de lavrador. Olha, pondera. Pondera é que o negócio é meio difícil de entender mesmo. Mas é nesse sentido que você tem que se aplicar para que você possa desempenhar o seu papel como servo, sendo um obreiro aprovado. Ele diz, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E realmente, irmãos, no início você vê que a coisa é meio estranha, mas você começa a servir, Deus começa então a alargar as oportunidades de trabalho, e Deus vai afunilando a coisa até dizer, olha, eu te quero é aqui, ó. Mas você já fez muitas coisas antes para que te pudesse levar àquele momento que Deus tem uma obra específica, um propósito específico. Então, irmãos, para concluir, o obreiro aprovado não só é salvo, não só é servo, mas o obreiro aprovado suporta tudo. Suporta tudo. E eu digo para vocês, não é fácil não, tá? O negócio é meio complicado. Tá? Mas eu digo para os irmãos, é isso mesmo, suporta tudo.
Diz aqui a palavra de Deus no versículo 8 do capítulo 2. 8 do capítulo 2. Ele diz o seguinte: o obreiro aprovado suporta tudo por causa de Jesus. Tá? Lembra-te de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 8 do 2. Lembra de Jesus Cristo, ressurreto de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto. O que você tem suportado pelo evangelho? O que você tem suportado pelo evangelho? Sinceramente, irmãos, com toda honestidade, entendeu? O que você tem suportado? Você já parou para pensar? Eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Você não está suportando? Você não está suportando? Sabe o que Paulo disse em outro texto? Vocês ainda nem suportaram até o sangue. Quem aqui já foi esbofeteado? Sabe o que ele diz? Está aqui escrito, irmãos. Pelo qual estou, verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas. Quem já foi preso aqui por causa de Jesus? Quem aqui já foi preso por causa de Jesus? Quem você conhece do nosso meio que já foi preso por causa de Jesus? Por ter pregado o evangelho? Por ter servido ao Senhor? Por ter sido aprovado como obreiro? Quem é que você conhece? Eu, particularmente, eu não conheço ninguém. Ninguém, assim, pessoalmente eu não conheço ninguém. O senhor conhece alguém, irmão? Que já foi algemado porque pregou o evangelho? Não foi. Um dia desse eu pensei, pastor, que eu ia ser algemado. Eu estava pregando em Lábrea e não lembrei que em Lábrea o culto à noite, ele é pelo rádio. E eu descasquei todos os abacaxis naquele dia, né? Dei nome a todos os bois. Aí eu digo, no final do culto vai ter uma viatura. E eu esperei a viatura chegar. Porque é o seguinte, o evangelho ele traz umas verdades duras, ofensivas às vezes, mas é que nem aquela cirurgia que vai te deixar uma grande cicatriz, mas que vai resolver o teu problema, e que a gente não quer passar por ela, mas é essencial. E aí eu fiquei aguardando, né? Mas não foi dessa vez que vocês conheceram alguém que foi algemado. Né? Outra coisa que ele diz aqui, que o obreiro aprovado, ele não só, ele sofre até algemas, mas ele sofre até como malfeitor. Ainda no versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Ou seja, o obreiro aprovado, ele é um benfeitor. Ou seja, ele faz o bem. Ele não é o malfeitor, ele não faz o mal. Né? Mas ele estava sofrendo como se fosse um malfeitor. Outro dia foi interessante, época de política, agora recente, né? E uma pessoa lá do estado do Acre foi presa. Né? E ela era da igreja evangélica, pastor. Ela foi presa. Essa foi presa mesmo, não sei se ela foi algemada. Mas ela disse assim, eu estou sofrendo isso por perseguição, assim como perseguiram o apóstolo Paulo. Eu não aguentei, né? Eu ri. Né? Porque qual era o problema? Da compra de votos. Né? Ela comprou uma série de bicicletas, ela comprou uma série de outros artigos que ela ia distribuir na época das eleições. Né? Inclusive, ela chega na mão do pastor, né? Pastor, eu quero lhe abençoar. Né? Aí ela traz lá uma ofertinha de 30 mil reais, alguma coisa assim. Né? Aí para o pastor, então, ter a oportunidade de falar no púlpito o nome do candidato. Né? Aí você imagina, uma oferta de 30 conto, hein? Uau! Né? Dá para ir à Disney, não dá, Ronaldo? Né? Dá para ir à Disney, né? Ver o Mickey Mouse. Então, imagina, essa pessoa, ela se igualou a Paulo, como se fosse uma perseguição. Ele não era religiosa, não era por causa de Cristo, era por causa até de pecado. Né? Então tem pessoas assim,
Então, irmãos, é muito importante nós entendermos que o obreiro aprovado ele está disposto até sofrer algemas, até sofrer como malfeitor. Mas ele faz isso por causa de quem? Lembra-te de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo morreu por mim. Ele morreu por ti. E muitas vezes nós não temos forças sequer de buscá-lo. Não temos força de ler Bíblia, não temos força de chegar no culto. Nós ficamos 2 horas na frente da final do Campeonato Brasileiro, com toda aquela vibração, e a gente não consegue sentir amor pelas coisas de Deus. Você sabe por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Todo o desejo dela é contrário às coisas de Deus, a não ser que você seja salvo. E então, desenvolva a sua fé servindo. Porque o obreiro aprovado tem que ser salvo. O obreiro aprovado tem que ser servo. E o obreiro aprovado tem que suportar tudo. Então, irmãos, por fim, o obreiro aprovado, ele suporta tudo, interessante, não só por Jesus, mas ele diz aqui no versículo 10, por esta causa, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Ainda tem muita gente, irmãos, para ser salva. E nós temos que continuar fiéis mesmo com a missão de pregar o Evangelho. E curte o que custar, irmãos, é difícil. Outro dia eu convidei a Ana para a gente pregar o Evangelho nos ribeirinhos. Ela disse, pode ir. Ela disse, pode ir. Disse, vamos lá pregar para os ribeirinhos. Barco, subindo barranco, descendo barranco. Não vão dizer que eu disse isso daqui dela, né? Ela disse, pode ir. Irmãos, não tem ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém pregando o Evangelho nos rios, por exemplo, no Rio Purus, onde nós temos missionários que trabalham com índios, mas eles não podem atender também os ribeirinhos, porque eles já têm muito trabalho com os indígenas, são muitas aldeias. E eles dizem, pastor, será que alguém aqui para ir para os ribeirinhos, porque eles também precisam do Evangelho? E não tem ninguém. E igrejas que faziam isso pararam de pregar. É muita despesa com óleo, com barco, com missionário, é muita despesa. Uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. E nós não podemos olhar para a pregação do Evangelho como despesa. Isso é investimento. Ainda que isso não tenha um retorno de dízimo, oferta, ou até mesmo enchimento de bancos, mas a gente não prega o Evangelho para todo mundo congregar conosco. A gente prega o Evangelho para as pessoas estarem conosco na glória. Esse é o objetivo. E alguns pregam aqui, e quem for salvo vai congregar em outro lugar. E quem prega lá e for salvo, muitas vezes vem congregar conosco. Porque nem todos que estão aqui ouviram o Evangelho de quem está na Hebron. Mas muitos dos que ouviram o Evangelho que está na Hebron estão congregando em outros lugares. É assim que funciona. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Isso é o que diz o versículo 11 a 13. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, eu estou falando dos irmãos que a palavra de Deus nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então, quando ele exige de nós, para que nós sejamos obreiros aprovados, então ele nos prova porque ele sabe o nosso limite. Então, ele é fiel. E ele espera que nós também sejamos fiéis. O obreiro aprovado é salvo, é servo, suporta tudo. Logo, ele é um obreiro fiel. Ele é fiel às Escrituras, ele é fiel ao seu Deus. Aí eu quero saber, irmãos, realmente, eu fiz até algumas perguntas. Você é um obreiro aprovado? Sinceramente, você é um obreiro aprovado? É salvo, é servo, suporta tudo. Né? Você é confirmado na salvação? Você é um servo disposto a sofrer as consequências do ministério? Você está disposto a sofrer as consequências? Ou tem que estar tudo de acordo com a tua vontade? Tudo do teu jeito? Você é um obreiro aprovado, capaz de suportar tudo por causa de Cristo? Deus é fiel e honra os que o honram, porque são obreiros aprovados. E obreiro aprovado
é obreiro provado. Amém? Ixi, tá, o negócio foi. Demorei, pastor, uns 15 minutos. Desculpa aí, missionário. Tá? Vamos ficar em pé, irmão? Vamos orar? Né? Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder servir ao Senhor nesta noite. Obrigado pelo Ministério OANSE, pela vida dos missionários, do casal de missionário, o presbítero Edivaldo e o Bermária. Obrigado, ó Deus, pelos formandos que agora são formados e também por todos os oancistas, ó Deus, que têm recebido da Tua palavra e que possam, ó Deus, levar essa palavra praticando aos seus lares, à sua escola, onde quer que eles estejam, ó Deus, frutificando para a glória e honra do Senhor. Continua abençoando esta igreja, continua abençoando o pastor, continua abençoando sua família e todos os irmãos que estão envolvidos na obra do Senhor aqui e que todos possam ser, por Ti, considerados obreiros aprovados. E aqueles que ainda não Te têm, porventura, como Senhor e Salvador, que possam reconhecer essa necessidade, ó Pai, porque um dia estaremos diante do Senhor, e a Tua palavra tem dito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, e que possamos fazer isso agora para a nossa salvação e não depois da morte para a condenação. Assim Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por poder sentar.